Bom, pessoal, então nesse nosso primeiro módulo, nós vamos tratar basicamente de biomas mundiais e de climas mundiais. Só que a gente vai começar de uma maneira completamente diferente, porque no final das contas, nós estamos tratando de clima de um planeta muito diferente, muito especial e que tem uma série de condições que permitiu a existência da vida. Então, nesses nossos primeiros minutos, nesse nosso primeiro vídeo, nós vamos tratar de um assunto que eu gosto muito, a astrobiologia. E a pergunta é: o que a gente tem de tão especial para abrigar a vida no nosso planeta? Essa é a grande pergunta que a gente vai tratar agora, então. Bom, a primeira pergunta é: será que é água? Acho que é uma resposta extremamente inteligente, né? É isso que a gente tem de especial? Água. Bom, antigamente a gente achava que sim, mas hoje, através de uma série de ferramentas, e principalmente espectrofotometria através de grandes telescópios, a gente sabe que a água está espalhada pelo universo. Nessa grande nebulosa aqui, por exemplo, está cheio de água. A gente sabe também que Marte já teve muita água. Será que tem vida em Marte ainda? A gente não sabe, pode ser que tenha tido no passado, mas a gente não teve a chance de ir a Marte para comprovar isso. A gente sabe que no planeta vermelho teve muito Marte. A gente sabe que em várias luas de Saturno e de Júpiter, elas são constituídas basicamente por água, que formam uma camada de gelo na região mais exterior e chegam a ter um lago líquido na subsuperfície, onde é possivelmente, inclusive, um dos locais mais prováveis de se encontrar vida no sistema solar, além da Terra. E aqui é simplesmente aqui, ó, um cometa, mostrando também a assinatura espectral desse cometa, mostrando que ele está cheio de água. Então, uma coisa que a gente achava no passado, que a gente era sortudo por ter água, a gente é sortudo por outras coisas, principalmente. A água é extremamente abundante no nosso universo. Bom, entrando numa questão um pouquinho mais climática agora, a gente poderia afirmar, bom, uma coisa importante é a Terra estar na zona habitável. É verdade, isso é extremamente importante. Então, nesse gráfico, acho que vocês estão vendo o mouse, né? A gente tem diferentes tamanhos de estrela, e para cada tamanho de estrela, a gente tem a distância em que o planeta deve estar para possuir água no estado líquido. E entre essa linha amarela e essa linha azul, a gente tem o que a gente chama de zona habitável, que é onde tem água líquida. Então, o Sol é esse tipo de estrela aqui, tá? E a gente vê que tanto a Terra quanto Marte estão na zona habitável. Então, do ponto de vista climático, a primeira coisa importante do nosso planeta é a gente saber que a gente está à distância certa do Sol para a água estar no seu estado líquido, ou pelo menos boa parte da água. Tá? Então, aqui é o mesmo gráfico, a mesma coisa, só que colocando de maneira um pouquinho mais clara todos os planetas do sistema solar, e dá para ver que a Terra está no meiozão da zona habitável, então no melhor lugar de todos. Marte está na zona habitável ainda, mas um pouquinho na periferia, e Vênus casquinhou na zona habitável. E aí é interessante a gente saber que tem vários planetas, cada quadradinho desse é um planeta, e que a gente já tem visto que esses planetas têm muita chance de ter água, e agora a gente vai começar a investigar com novos telescópios se esses planetas extra-sistema solar, se eles têm, por exemplo, a assinatura da clorofila A, da clorofila B. Então o mundo já está se preparando para detectar a vida em outros planetas. Mas a perguntinha que fica é o seguinte: tanto a Terra quanto Marte estão na zona habitável. Por que Marte não tem água líquida? O que foi que aconteceu com Marte? Tá? Vou até levantar meu vídeo, que eu passei por cima dessa perguntinha. O que aconteceu com o nosso planeta irmão? Já que Marte tem um tamanho, é um pouco menor que a Terra, mas é relativamente parecido com a Terra. O que aconteceu por lá para ser tão árido hoje? Basicamente, o que o nosso planeta tem de especial é que, pelo fato da gente ter um manto líquido, a gente tem ferro no estado líquido circulando o tempo todo no interior do nosso planeta. Como esse ferro está circulando, ele acaba criando um campo magnético. E na hora que a tempestade solar envia uma série de partículas carregadas de energia em direção ao nosso planeta, elas são desviadas pelo campo magnético. Bom, e daí? E daí que Marte, antigamente, também tinha um campo magnético. Mas como é um planeta menor, ele não tem tanta pressão, o seu interior não é tão quente, e esse núcleo de Marte, que era líquido, provavelmente se solidificou. Com isso, seu campo magnético foi-se embora, e agora as partículas solares carregadas de energia começaram a colidir com a atmosfera de Marte. E pouco a pouco, é o que esse desenho bem doidão aqui mostra, a atmosfera de Marte foi sendo perdida. Hoje é uma atmosfera extremamente tênue, enquanto na Terra você tem essa atmosfera bem mais densa, formando uma camada que, embora fina, é capaz de manter uma certa pressão e, com isso, manter a água em estado líquido.
e além de nos proteger contra os raios ultravioletas, né? Em Marte, essa atmosfera, ela começou, vou voltar para cá, ela começou então a ser bombardeada pelos raios solares e está sendo perdida progressivamente. Cada dia que passa, a atmosfera de Marte fica mais tênue, com isso a pressão é menor, mais frio é o planeta e a água toda se evaporou. Tá? Bom, em falar em atmosfera, que é algo fundamental para a gente falar de clima, sem atmosfera praticamente não tem clima, né? O clima é muito mais estável, você não tem modificações de massa de ar. Onde mais tem atmosfera no nosso sistema solar? Bom, além de Marte, né, que tem aquela atmosfera tênue, tem uma lua de Júpiter que chama Titã, que é extremamente interessante. Essa luona aqui, meio esverdeada, e a atmosfera é feita principalmente de hidrocarbonetos, principalmente metano. O que é interessante nessa lua? Em primeiro lugar, essas manchas pretas são lagos, só que são lagos de hidrocarbonetos líquidos, de metano principalmente líquido. Isso aqui são imagens de uma sonda que a gente já desceu em Titã. Agora, o que mais me fascina em Titã é que lá, apesar de ser uma lua menor do que a Terra, como o metano ele é muito pesado, a atmosfera ela é muito densa. E por ser uma lua menor, a gravidade ela também é menor. Então, lá acontecem coisas muito malucas. Lá é o único local que a gente sabe que tem um ciclo hidrológico, entre aspas, que é de metano, além da Terra. Lá existe chuva de metano, neve de metano. Mas o mais bacana da história, é o único local onde a nossa espécie, do nosso tamanho, se a gente colocasse uma asinha e batesse, a gente seria capaz de voar. Por quê? Porque a gravidade é extremamente pequena e a densidade da atmosfera é extremamente alta. Aqui na Terra a gente pode fazer uma asa grandona e tal e bater que a gente não vai voar nunca. Lá em Titã provavelmente você decolaria. Você não precisa de uma asa delta. Bastaria uma pequena asa. No caso aqui eles botaram até um uniforme no astronauta, porque se a gente respirar a atmosfera de Titã a gente morre e o cara conseguiria respirar. Bom, ainda tem outra questão extremamente interessante. Eu não sei se vocês já notaram, mas a gente sempre vê a mesma face da Lua. Por quê? Porque a Lua está numa armadilha gravitacional. Ela não gira em torno do próprio eixo como a Terra gira. Então, é sempre a mesma cara da Lua está voltada para a Terra. Tá? Isso chama armadilha gravitacional. Se a Terra tivesse um pouquinho mais próxima do Sol, através de uma combinação de fatores, a gente estaria nessa armadilha gravitacional. O que significaria? Metade da Terra seria sempre dia, a que estivesse voltada para o Sol, e a outra metade da Terra sempre noite. Qual que é a consequência disso? A gente teria um local extremamente quente e um local extremamente frio. Tipo The End mesmo, né? Um local bem geladão, outro local tostando o que tivesse virado em direção ao Sol. Como que seria a Terra se fosse assim? Bom, a gente não consegue saber direitinho, mas seria um ambiente muito mais inóspito. Como você tem um local muito quente, um local muito frio, é possível que os ventos seriam muito fortes. Tem alguns trabalhos que estimam que os ventos teriam até 2.000 km por hora. Então, a gente consegue imaginar que seria muito complicado da vida desenvolver, principalmente a vida como a gente conhece. E existe um exoplaneta, exoplanetas são os planetas fora do sistema solar, que tem essa característica. Ele está na zona habitável e está capturado nessa armadilha gravitacional. Então, existe uma concepção artística desse planeta. Um dos lados ele é mais quentinho, deve ter água líquida, talvez, e o outro seria uma grande calota polar. Também escapamos disso. Tem outras curiosidades. Falei com vocês que água não é nada tão incomum assim. Até Mercúrio, que está próximo do Sol, ele tem regiões com água, porque Mercúrio está virado permanentemente a mesma face para o Sol. Então, na face oculta, aparentemente pode ter gelo. E, para finalizar, uma característica que a gente tem que é muito interessante e é muito favorável, e a gente vai tratar dela nessa aula, quando a gente falar de... nessa aula? Em alguma aula, quando a gente for falar de marés, na verdade, é na aula que a gente for tratar de mangue. A gente vai tratar de marés. A gente vai ver o fator da Lua, quanto que a Lua é importante para a maré. E o que tem a ver a Lua com o clima? Na verdade, a Lua, ela estabiliza a órbita da Terra, ela faz com que a Terra seja um ambiente muito menos inóspito para a vida, ela ajuda. Aqui está a face oculta da Lua, tá? Aquela que a gente não vê nunca. E a Lua, ela ajuda a gente, principalmente com relação a questões da vida, protegendo contra choques. Se a gente vê a quantidade de crateras que tem na Lua, todos esses meteoros, quando atingiram a Lua, poderiam ter atingido a Terra. E ela acaba bloqueando e protegendo o nosso planeta. Então, e obviamente, como eu disse para vocês, ela acaba provocando as marés, que tem uma série de efeitos, inclusive sobre algumas questões microclimáticas. Tá?
Então, para terminar esse primeiro vídeo, eu simplesmente queria dizer a vocês que nós estamos num local que, além de ser muito bonito, ele tem uma série de características que, se não fossem elas, a vida certamente não teria florescido, pelo menos da forma exuberante que floresceu no nosso planeta. Então, antes da gente falar de clima, é importante a gente lembrar que a gente só tem esse clima ameno, apesar de terem locais muito mais quentes e outros muito mais frios, por uma série de fatores que colocou o nosso planeta num local extremamente especial. Por fim, eu queria só terminar mostrando que, apesar do nosso planeta ser incrível, existem outros locais incríveis no nosso sistema solar. Essa aí, por exemplo, é uma lua de Júpiter coberta de gelo, desculpa, de Saturno coberta de gelo, e essa aqui é a projeção de como deve ser a vista do planeta Saturno a partir dessa lua. Então imagina que lugar bonito é esse, que quem sabe um dia a gente vai ser capaz de enviar uma nave e ver ao vivo e a cores o que está acontecendo por ali. Tá bom, pessoal? Então nesse primeiro vídeo é isso, e nesse nosso módulo teremos ainda outros 2 vídeos para serem assistidos. Grande abraço a todos!